Olá, hoje é 29 de agosto e estamos começando mais um Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura, uma realização da Portugal Ribeiro Advogados, da Sigla Sul Consultoria e da Giamundo Neto Advogados. Eu sou o Felipe Graziano e estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro e com Sebastião Buto para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta de hoje, vamos tratar da publicação da resolução da ANTAQ sobre reequilíbrio de arrendamentos, das expectativas para 2022 em relação às concessões e PPPs e da revisão ordinária das garantias físicas das hidrelétricas. Maurício, bom dia. Sobre a resolução da ANTAQ, você pode nos contextualizar, por favor? Bom dia, Felipe. Bom dia, Sebastião. Bom dia para os nossos ouvintes. A notícia que a ANTAQ publicou na semana passada, no dia 22 de agosto, a resolução ANTAQ 85 de 2022 estabelece procedimentos para elaboração e análise tanto de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira e ambiental, quanto para a recomposição de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento de áreas e instalações portuárias nos portos organizados, nos portos públicos. Interessa-me aqui o tratamento por essa resolução das regras de equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de arrendamento. Analisando essas regras, assim, sinceramente, o que eu posso dizer para vocês é que não há nelas nenhuma novidade. Trata-se de repetição das regras que aplicam a metodologia do fluxo de caixa marginal para todos os eventos de desequilíbrio no âmbito do governo federal, não só na ANTAQ, como em outras agências. Como eu já venho sustentando há anos, essas regras têm uma impropriedade na origem. O fluxo de caixa marginal é uma metodologia adequada para o reequilíbrio pela inclusão de novos investimentos em contratos de concessão e PPP. Mas ela não é uma metodologia adequada para os demais reequilíbrios pela ocorrência de eventos que são risco de uma parte e impactam a outra parte do contrato. Esse equívoco de usar o fluxo de caixa marginal para todos os investimentos vem se repetindo no âmbito da União desde 2011. E o equívoco se espalhou pelo país, por meio da atividade da EBP, da Estruturadora Brasileira de Projetos, que modelava projetos não só para a União, mas também para estados e municípios, pela atividade do BNDES de modelagem de projetos para a União, estados e municípios, e também pela atividade do Fundo PSP, aquela iniciativa entre BNDES, IFC e BID, que estrutura novos projetos de concessão e PPP. Falando especificamente da resolução da ANTAQ, a resolução 85 de 22, ela estabelece que o fluxo de caixa marginal como metodologia para reequilíbrio de todos os eventos de desequilíbrios ocorridos em contratos de arrendamento de área de portos públicos, que cada reequilíbrio será tratado em um fluxo de caixa separado, com base nas receitas e custos marginais, isso é a essência da metodologia do fluxo de caixa marginal para reequilíbrio de contratos, que a taxa de desconto desses fluxos será definida pela ANTAQ. Aqui acho que cabe pontuar que a gente está assistindo no caso da ANAC, da Agência de Aviação Civil, que regula os aeroportos, as consequências de se dar à agência reguladora esse tipo de poder. Como eu falei no programa anterior, a ANAC colocou em consulta pública a taxa de desconto para o fluxo de caixa marginal das concessões de aeroportos da primeira, segunda e terceira rodada. Estamos falando aí de aeroportos de São Gonçalo da Amarante, Galeão, Belo Horizonte, Guarulhos, Brasília e Viracopos. Colocou uma taxa menor que o spread da NTNB. Ou seja, a ANAC acha que operar aeroportos é um risco menor que emprestar ao Tesouro Nacional. A gente vê que dar esse tipo de poder à agência reguladora, e a resolução 85 de 22 dá esse poder à ANTAQ, é um risco regulatório enorme. A gente está vivendo isso no caso da ANAC. Está em consulta pública, espero que a ANAC corrija esse problema para a sua decisão final. A resolução ANTAQ 85 de 22 estabelece ainda que, para a definição dos dispêndios marginais, serão utilizados custos de mercado. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Essa enunciação de custos de mercado como parâmetro para definir os custos, os dispêndios marginais, em outras agências já vem sendo interpretada há anos como o uso dos sistemas de custo público, SICRO e SINAP. Em outras agências, já se fala expressamente que os custos serão estabelecidos com base em sistemas de custo público e não com base em custo de mercado. Vamos ver o que a ANTAQ vai fazer dessa disposição, que diz que vão ser usados o custo de mercado. Eu realmente torço para que, de fato, sejam usados custos de mercado e não os custos refletidos pelos sistemas de custo público.
Ainda a menção na resolução ANTAC 85 de 22 que o reequilíbrio será apenas sobre eventos materializados. Aqui tem um problema clássico em relação ao reequilíbrio de contratos, que fica maltratado com essa assertiva, né? Com essa assertiva que diz que só os eventos materializados serão objeto de reequilíbrio. É o problema dos eventos de efeitos contínuos ou repetitivos. Na falta de tratamento específico desse tema, os agentes públicos tendem a ser conservadores e fazem reequilíbrios apenas por custos ou perdas de receitas já incorridas. Quando correto, seria reequilibrar pelo impacto em todo o prazo do contrato. Também na ANAC, que eu uso a ANAC novamente como exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, que regula os aeroportos federais concedidos, estamos testemunhando esse mesmo equívoco, né? No caso dos assim chamados reequilíbrios de longo prazo dos aeroportos federais pelos impactos da pandemia. A ANAC indeferiu o reequilíbrio pelos efeitos até ao término do contrato, né, da pandemia, os efeitos sobre a demanda da pandemia, ignorando que o impacto da pandemia sobre a demanda dos serviços se protrai por todo o prazo do contrato, alcança todo o prazo do contrato. Bom, então o cerne do meu comentário aqui no Infra em Pauta, em relação à resolução ANTAC 85/22, é dizer que ela é mais do mesmo. Na União, continua-se a reproduzir, a manter e espraiar os problemas que existem com o sistema atual de reequilíbrio de contratos. Continua-se a repetir acriticamente essas regras, como se não houvesse deficiências e insuficiência nelas. O fluxo de caixa marginal foi desenvolvido entre nós em 2005, no projeto de PPP da BR 116/324. Depois, essas regras, né, que foram colocadas lá na PPP da BR 116/324, que terminou indo à licitação apenas em 2009 como uma concessão comum, essas regras foram copiadas para outros projetos, como o PPP do Hospital do Subúrbio, como o projeto da BA 093 na Bahia, e a seguir, com a criação da área de estudos de projetos do BNDES, com a criação da EBP, da Estruturadora Brasileira de Projetos, em 2007, a coisa se espalhou. Passou a ser a forma padrão de reequilíbrio dos contratos, não só dos projetos federais, mas também dos estaduais e municipais. De lá para cá, muitas críticas têm sido feitas ao uso do fluxo de caixa marginal como metodologia de reequilíbrio para todos os eventos contratuais. O reequilíbrio por fluxo de caixa marginal continua sendo visto como uma metodologia adequada para reequilíbrio apenas para a inclusão de novos investimentos em contratos em curso. Mas tanto as agências reguladoras federais quanto o BNDES e a Caixa Econômica Federal têm feito ouvidos moucos em relação a esse tema, têm ignorado essas críticas e esse uso da metodologia do fluxo de caixa marginal para todos os reequilíbrios tem sido feito sem considerar, completamente alheio às críticas, que são críticas relevantes, né? Maurício, e tem um... Desculpa, não sei se você ia concluir o raciocínio, desculpa a interrupção, mas só agregando aqui, às vezes a gente nessa discussão pode parecer uma questão de preferência por metodologia A ou B, mas eu acho que aqui a coisa é muito mais séria, a gente está falando de uma, na minha opinião, uma ilegalidade. O que a legislação trata, a própria Constituição trata, quando fala de reequilíbrio, né, desse direito fundamental nos contratos públicos, que se aplica evidentemente à concessão em PPP, é a manutenção das condições efetivas da proposta. E quando você trata do reequilíbrio por fluxo de caixa marginal, você deixa de tomar como parâmetro a precificação dada na proposta. Por isso, concordo com o teu argumento, é uma metodologia adequada para novos investimentos, para questões que não foram contempladas na proposta original e que, portanto, se leva em consideração uma realidade de precificação do momento da incorporação desses novos investimentos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que não há uma preferência por metodologia, não é uma discussão entre técnicos. Aqui é uma questão de legalidade, na minha opinião, não sei se vocês concordam. Eu concordo, Felipe, e eu acho que eu não vou tão longe em achar que se trata de um direito constitucional, como a maior parte dos meus colegas advogados e juristas acham, mas eu concordo com você que há uma ilegalidade porque é uma distorção da distribuição de riscos contratual, né? Assim, as críticas são bem sérias, né? As críticas que hoje existem sobre o reequilíbrio. Eu até registrei essas críticas há um tempo atrás em um conjunto de 7 vídeos que eu publiquei no meu canal do YouTube, Direito de Infraestrutura e Regulatório. Eu vou assim só mencionar essas críticas aqui, tá?
Por isso eu remeto o nosso ouvinte que tenha interesse em ter uma visão mais detalhada do tema, para dar uma olhada nesses vídeos que estão publicados no meu canal do YouTube, mas só para pincelar essas críticas, para dar noção a quem está nos assistindo de quanto elas são sérias, né? Há uma crítica de que o fluxo de caixa marginal, do modo como ele é usado, né, para todos os desequilíbrios, ele distorce a distribuição de risco, né? Porque ele, ao usar custos de mercado, custos de sistema de custo público, ele está tirando o risco, né? Ele está ignorando a distribuição de risco, de variação desses custos, por exemplo, que foi feita no contrato originário, né? Ele adota o custo real naquele momento, né, do reequilíbrio, quando a variação entre o custo real e o custo que estava na origem do projeto tem uma alocação contratual, então desrespeita, distorce a distribuição contratual. Há uma arbitrariedade, uma segunda crítica, que é a arbitrariedade na criação do fluxo que representa o contrato em curso, né? Para reequilibrar o contrato, é preciso gerar um fluxo de caixa que represente o contrato em curso, não basta você apenas fazer fluxo de caixa marginal. Depois que você faz o fluxo de caixa marginal, o resultado desse fluxo de caixa marginal tem que ser jogado num fluxo que represente o contrato, né? Que represente a tarifa, o prazo do contrato, que represente aquele contrato, para que você saiba qual o impacto, né, daquele fluxo de caixa marginal no contrato, né? Como desses projetos que usam o fluxo de caixa marginal para todos os reequilíbrios, não se tem um fluxo de caixa representativo do contrato, não há um pedido para que o concessionário apresente o plano de negócios, o que geralmente se faz é pegar o EVTE, né, e dar uma martelada nos custos para tentar trazer para o EVTE as condições que são decorrentes do leilão, né? Quer dizer, o EVTE trabalha com a noção de preço teto, aí você tem um leilão, geralmente esse preço teto cai, então você precisa ajustar esse EVTE para a realidade pós-leilão. E como você não tem uma referência, né, do parceiro privado que ganhou a licitação, dizendo em que ele ajustou, geralmente o regulador pega e martela a taxa de rentabilidade que estava prevista no EVTE, aumenta a demanda, reduz custos, escolhe um custo para reduzir. Então, é uma construção arbitrária do fluxo de caixa representativo do projeto em estado de equilíbrio, né? Outra crítica que se faz é que esses... Você queria falar, Sebastião, algo? Não? Eu queria comentar, desde a óptica mais econômica e não jurídica, se não está tendo uma distorção de conceitos, no sentido que o fluxo de caixa marginal é uma ferramenta. Tá? E o que se está discutindo é que essas são as premissas com as que se usa essa ferramenta. Tá? Porque eu entendo que o fluxo de caixa marginal ele pode ser utilizado como ferramenta para calcular os impactos do desequilíbrio, tanto de eventos que não estavam considerados no contrato original, que você não tem uma referência de preços, tá? Como se fossem novos investimentos, quanto da alteração de algumas premissas que estavam alocadas como risco do poder concedente e cujos parâmetros e preços estavam na proposta comercial. Posso utilizar o fluxo de caixa marginal, a meu ver, para os dois casos, tá? A questão que você está trazendo é a origem do parâmetro. Se o parâmetro ele não é um parâmetro que constava no contrato original, que constava dentro da proposta original, que constava dentro do processo licitatório original, eu vou preencher esse fluxo de caixa marginal que busca avaliar o impacto individual daquele evento com dados que são do mercado, por ausência de dados no processo licitatório. Mas se eu tenho um evento desequilíbrio, cujos valores unitários, tá, cujos preços, custos unitários estavam dentro do processo de licitação, eu posso utilizar também a ferramenta de custo marginal, do fluxo de caixa marginal, porém com os valores e parâmetros que constavam dentro da proposta do concorrente e do licitante, que
que saiu vencedor, e eu ali não altero os riscos que foram assumidos. Então, eu entendo que pode-se utilizar a ferramenta do fluxo de caixa marginal, em um caso ou no outro. O que não pode ser utilizado são dados de mercado, ou se substituir dados que foram integrantes do processo licitatório da proposta vencedora por dados de mercado de forma canetada, porque aí sim eu altero a alocação de risco. Depois, eu concordo contigo, Maurício, que o fluxo... Só para pontuar uma coisa, tá, Sebastião? Deixar muito claro. O problema é que você quebrou a coisa em pedaços, né? A possibilidade de uso do fluxo e você usar, por exemplo, custos que tivessem refletido na proposta do concessionário. O problema é que o combo de regras federais é um combo de regras. E no combo de regras federais, onde você tem a exigência de uso de fluxo de caixa marginal, você não tem plano de negócio. Então, a proposta é feita sem nenhuma referência do preço que foi considerado pelo parceiro privado. Por isso, né, quando você usa o fluxo de caixa marginal conforme essas regras federais, você tem que apurar custo de mercado ou pegar custo ciclo do momento em que você faz o equilíbrio, porque você não tem essa referência de preço originário. Entendeu? Então, a minha crítica é uma crítica considerando esse combo de regras que são usadas nos projetos federais. Eu concordo com você, é possível você usar o fluxo de caixa marginal de uma maneira adequada, né? Até para coisas que já estão previstas, para riscos que estão distribuídos dentro do contrato, que não seja para novos investimentos. Se você tiver um plano de negócios e você pega os dados daquele plano de negócios, né, e usa num fluxo de caixa marginal para calcular, e depois você volta o resultado daquilo que foi calculado no fluxo de caixa marginal para dentro do plano de negócio. Mas nas regras federais você não tem um plano de negócio. A ideia é de que com o fluxo de caixa marginal você resolve tudo sem o plano de negócio. Na prática, você precisa de um fluxo que represente o contrato para quando você termina de fazer o seu exercício no fluxo de caixa marginal, você jogar o resultado disso para dentro, né, daquele fluxo que representa o contrato. Não tem isso na União, então os caras arbitrariamente constroem um fluxo. E como ele não tem qual é o fluxo do concessionário, né, daquele que venceu a licitação, o que eles pegam é a VTE e dão uma marretada. Mas dão uma marretada é literal o que eu estou falando, tá? Eu não estou exagerando quando eu digo dar uma marretada. Ele mexe, ele diz assim, não, provavelmente o desconto que foi dado na tarifa foi redução da taxa de retorno. E aí ele reduz a taxa de retorno e coloca lá. E é esse fluxo que passa a ser o fluxo representativo do contrato. Porque eu concordo agora entendi, concordo contigo nesse caso e no fato também que o fluxo de caixa marginal ele serve só para calcular o impacto marginal daquele evento que se tenta mensurar, mas o impacto em o ajuste, seja da outorga ou da tarifa, você precisa do fluxo integral, porque você precisa avaliar o impacto do fluxo marginal dentro do fluxo total, para você isola, digamos, só a mensuração do valor econômico do impacto daquele evento e depois precisa transformá-lo em um aumento proporcional ou diminuição proporcional em relação de uma outorga de um preço. Se não se tem, e eu acho que esse é o problema que se está tendo nas licitações recentes... Sebastião, desculpa te interromper, mas isso que você falou é óbvio para mim, é óbvio para você. Devia ser óbvio para os nossos reguladores, devia ser óbvio para o BNDES, que está modelando os projetos. É incrível que a gente está fazendo bilhões e bilhões de reequilíbrio no país de uma maneira tosca. E isso passa como se fosse uma coisa normal. Tá? É evidente que na iniciativa privada tem muita gente que está percebendo isso, tá? E está deixando passar porque acha que o risco não é tão grande assim. Tá? Mas, assim, eu acho vergonhoso. Tá? Eu acho vergonhoso. Se eu tivesse sentado lá na agência reguladora fazendo isso, eu estaria um pouco envergonhado, porque já tem muitos anos que isso está claro. Né? Mas isso também é consequência, provavelmente, desta nova modalidade, que nas licitações não seja obrigatório a entrega do plano de negócio do licitante e ela sendo utilizada como ponto de referência para o controle e a fiscalização do equilíbrio econômico daquele contrato. Então, se uno não tem a linha de base sobre a qual se mensurará
os impactos dos eventos de desequilíbrio, fica muito arbitrário como será a mensuração dos reequilíbrios, tá? E máxime quando nós temos projetos entre o valor de referência que sai no edital e o valor que sai na concorrência muito distantes. A gente tem visto nos distintos setores ágios e deságios significativos. Então, se esses deságios depois eles são transformados em uma única variável do fluxo de caixa, tá? Seja em economicidade dos investimentos, seja na taxa de desconto, seja na previsão de demanda e tal, você termina distorcendo o risco, porque você termina considerando que tudo deságio foi causado por uma variável, e na realidade pode ser por uma combinação de variáveis que estavam sobre o risco do licitante. E aí que é o meu ponto, Sebastião, você não consegue enxergar quais foram as condições efetivas da proposta, seja em relação à rentabilidade, seja em relação à distribuição de risco. Tá, e tem mais um outro problema, tá? E aí eu termino minha digressão aqui. Tem mais um problema que é o seguinte: você imagina o seguinte, você não tem um fluxo, você tem um fluxo de caixa que é marretado, né? Que é esse fluxo de caixa que representa o contrato, que ele aloca, que o regulador aloca onde ele acha que houve o desconto, né? Que deu a tarifa final, no caso de uma licitação por tarifa, menor tarifa. Imagina o seguinte: é muito comum, a gente que trabalha com reequilíbrio sabe que é muito comum que um contrato de concessão você tenha 2, 3 eventos de desequilíbrio por ano, né? Um contrato de 30 anos faz a conta, né? Você tem 3 reequilíbrios por ano, ao longo de 30 anos você terá 90 reequilíbrios. Cada fluxo de caixa marginal, ele reflete, né, uma realidade diferente no momento do reequilíbrio. E esses fluxos de caixa marginal deveriam, né, na hora que você vai fazendo esses reequilíbrios, tem impactos, por exemplo, na amortização do investimento, na depreciação do investimento, tem impactos tributários que você não consegue ver separadamente nos fluxos de caixa marginal. Você só vê esses resultados no fluxo total. Então, eu acho uma loucura, porque no final, você chega ao final do contrato, você chega ao meio de um contrato desse, você tem 45 fluxos de caixa separados, que produzem efeitos que nem sempre você consegue saber exatamente quais são, em relação à depreciação, em relação aos impactos tributários, porque você está trabalhando separadamente, né, picado, cada um desses fluxos em anos diferentes, fazendo fluxos diferentes, né? E depois fica ajustando esses fluxos, se você usar a metodologia da União, as regras da União, você fica de 5 em 5 anos ajustando esses fluxos para manter, substituindo, né, porque tem um processo de revisão dos fluxos de caixa marginal previsto nesse projeto. Felizmente, aqui na resolução não se tratou disso, em que se substitui dados estimados por dados reais, para garantir que o concessionário vai manter aquela rentabilidade que estava prevista naquele fluxo de caixa marginal. Então, assim, eu acho que já temos críticas suficientes para repensar esse sistema. O sistema está ruim. Por que eu acho que o BNDES não adota isso como um problema? BNDES e Caixa. Porque ele simplesmente não vê os problemas. Outro dia participei de uma mesa de debate, estava eu, Felipe Sandi, uma pessoa do PPI e um diretor do BNDES. Quando eu falei para ele que os contratos que eles estavam fazendo geravam 20, 30, 40, 50 fluxos de caixa marginal, ele tomou um susto, ele não tinha percebido que cada reequilíbrio era um fluxo de caixa, que isso gerava uma confusão ao longo dos anos, né? Eles não percebem, é óbvio, porque eles fazem as regras, mas eles não aplicam essas regras, né? Ele não tem que lidar no dia a dia. Mas quando a agência reguladora como a ANTAQ, né, que está vivendo os reequilíbrios, que tem que fazer reequilíbrio no dia a dia, não consegue entender esses problemas, né? Aí o que eu acho é simplesmente realmente a nossa compreensão, a compreensão pelos reguladores federais, do reequilíbrio, né? Daquela coisa básica que eu fui um dos primeiros, eu acho que eu fui o primeiro, na verdade, a falar, de que o reequilíbrio era um braço operacional da matriz de risco. A compreensão disso é limitada hoje, ainda, entre as agências reguladoras federais, todo mundo supõe que são super sofisticadas. E aí eu tenho assim 2 sinais, e eu termino aqui minha exposição, 2 sinais em agências diferentes de que essa compreensão é limitada, assim, né? Então, por exemplo, no caso da ANAC, a ANAC estabelecer regra dizendo que o concessionário só pode pedir reequilíbrio quando for
relevante, ou seja, quando for mais, aí ele estabelece um critério de relevância, mais de 1% da receita média dos últimos 3 anos. Qualquer desequilíbrio menor do que isso não pode pedir reequilíbrio. Significa que a ANAC está dispondo sobre direito de terceiros, né? Porque se é relevante ou não é um problema que o concessionário tem que julgar. É o direito dele de pedir um reequilíbrio porque ele foi atingido por um risco que está na outra parte. Não tem que ter um threshold estabelecido pela ANAC para que ele possa pedir reequilíbrio. Ele que tem que julgar se é relevante ou não. Então ela está dispondo sobre direito de terceiro, né? E um outro caso que eu acho que é interessante é a Anatel. Todo mundo acha que a Anatel também é sofisticada. A ANAC é sofisticada, a Anatel é sofisticada. Bom, beleza. A Anatel anda disse aí numa decisão relativamente recente, tem 2 anos, sobre o reequilíbrio da Claro, que o reequilíbrio não podia impactar o lucro da empresa. Não podia ser algo que adicionasse lucro à empresa. Mas é irrelevante se adiciona lucro ou não, porque o que você tem que fazer é imunizar o concessionário de um risco que foi atribuído ao governo. Óbvio que quando ele é compensado, isso melhora a situação financeira dele, certamente deve produzir lucro, mas isso é irrelevante para dizer que há ou não direito de reequilíbrio. Mas a Anatel colocou que isso era uma das condições para haver direito de reequilíbrio, não impactar o lucro, que é um negócio que não faz o menor sentido, né? Então, eu acho que ainda há uma enorme incompreensão no âmbito federal da função do equilíbrio econômico-financeiro, uma incompreensão que, em parte, é consequência da leitura desses autores antigos que não conseguiam entender as questões econômico-financeiras, entendiam o reequilíbrio apenas de uma perspectiva jurídica, e felizmente a gente já tem gente olhando isso na perspectiva econômica e financeira, mas os nossos reguladores continuam limitados. Sebastião, Felipe, queria passar para vocês, já falei demais. Eu acho que já podemos, meus comentários já foram feitos, eu acho que podemos já passar para o próximo tema. Perfeito. Eu queria comentar com vocês aqui, uma recente reportagem da Thaís Hirata no Valor Econômico mapeou os esforços do governo federal e de governos estaduais, já em fim de mandato, para concluir projetos com a modelagem já madura ainda no ano de 2022. Pelo que ela mapeou, pelo menos 5 concessões devem ser licitadas até antes do final dos mandatos, né, com investimentos somados de cerca de 22 bilhões de reais. Quase metade desse investimento está vinculado a um projeto tocado pelo governo do estado de São Paulo, que pretende conceder um lote de rodovias no Noroeste Paulista com cerca de 10 bilhões de investimentos. Ainda no setor rodoviário, estão previstos outros 2 projetos de relevo, o Bloco 2 de rodovias gaúchas e um lote de rodovias no Mato Grosso do Sul. No saneamento, a gente comentou até num programa anterior, está prevista a licitação de 2 lotes de PPP com a CAGES para investimentos em esgotamento sanitário. E no âmbito federal, que as coisas talvez estejam um pouco mais amarradas, em função da necessidade de submissão ao TCU das modelagens, há a possibilidade de liberação das licitações do Porto de São Sebastião e da relicitação de São Gonçalo do Amarante. Mas o que eu queria trazer nessa perspectiva, comentando, né, essa reportagem, me parece que o desafio maior que existe aqui não é nem a conclusão da licitação desses projetos em 2022. Na verdade, o que me preocupa é a continuidade dos projetos que, ainda que não possam ser licitados em 2022, tenham já sua modelagem bastante avançada e, no contexto de alternância de poder, precisem ter a conclusão dessa modelagem no próximo ano, no próximo governo. É possível que muitos dos governos, seja no contexto do governo federal ou no governo estadual, haja uma troca de governo, haja uma alternância e um governo com uma outra perspectiva, um outro viés. Uma questão me traz uma tranquilidade. Eu acho que a gente já deixou de lado, acho que já se afastou do debate público o fantasma da privatização. Acho que as concessões e PPPs são vistas por praticamente todos os governos, todos os candidatos, como uma ferramenta importante de continuidade de investimentos, de agregar investimentos públicos e privados e ampliar a perspectiva de realização de projetos. Por outro lado, a manutenção de estruturas de governo incumbidas da modelagem e da gestão, algo que a gente já tratou aqui no Infra em Pauta também, é um desafio grande. É comum que um novo governante queira reestruturar secretarias, órgãos da administração, a gente tratou aqui do PPI,
Maurício trouxe até a proposta de um dos candidatos que pretendia uma reorganização, e acho que esse é o maior desafio, né? Não me preocupa a conclusão ou não desses projetos em 2022. O que me preocupa é que, na transição, sejam efetivamente adotadas pelos candidatos, pelos vencedores dos pleitos de outubro, medidas que assegurem, ainda que permitam a legítima alteração, a legítima modificação de viés nos projetos, no sentido de privilegiar um ou outro aspecto do projeto, mas assegurem a continuidade e a manutenção da estrutura de conhecimento que permitiu a modelagem desses projetos. Sebastião, Maurício, abro para vocês para comentários, mas acho que me parece ser esse o maior desafio e não a conclusão dos projetos exatamente no ano em curso. Eu concordo com você, Felipe. Mais do que isso, eu acho que essa história de que esses projetos vão sair esse ano geralmente, né, esse tipo de afirmativa em ano eleitoral o que a gente chama de wishful thinking, né? É muito difícil. Eu, inclusive, assim, quando eu faço estimativa do que vai sair no ano que vem, eu geralmente considero assim que os projetos a partir de setembro, que estão programados para a partir de setembro, que eles não sairão e vão para o ano seguinte. Acho até interessante mencionar que no estado de São Paulo já foram canceladas várias licitações esse ano, né? Você tinha aquela licitação de travessias que foi cancelada, tinha uma licitação de escolas que aparentemente foi cancelada, você tinha o Rodoanel Norte, que aí foi cancelada já pelos problemas de variação de custo de insumos. Então, o estado de São Paulo já mostra que no ano eleitoral as pressões políticas levam à suspensão ou ao cancelamento desses projetos. No caso do Lote Noroeste, eu acho que pode sair por uma razão específica, né? Trata-se de rodovias que têm um vínculo ali com a região do candidato a governador, né? do Rodrigo Garcia, e ele existem promessas feitas, né, em torno da duplicação ali daquelas rodovias que são hoje geridas pela Triângulo do Sol, né, e que seriam essas duplicações, expansões de capacidade, seriam feitas por meio da licitação. Então, talvez aqui tenha a eleição, neste caso específico, esteja empurrando o projeto, né, para andar mais rápido, para ir para a rua mais rápido. Os demais casos, eu acho que a gente tem que olhar com muito ceticismo, né? Vocês viram agora a audiência pública, a nova audiência pública para definir o zoneamento do Porto de Santos, né? Tentando corrigir um problema que todo mundo sabia que existia, né? Mas eu estou muito cético de que aquilo seja feito para, de fato, sair o projeto. É possível que aquilo termine, vai terminar nos próximos dias a audiência, a consulta pública, e talvez o projeto não saia mais esse ano. Você tem um desafio duplo, né, Maurício? Acho que, de um lado, você precisa do engajamento do chefe do governo muito efetivo para destravar o projeto, para avançar. Muitos dos projetos têm contextos políticos, né? Por exemplo, às vezes algumas rodovias, você depende de apoio de prefeitos, né, onde essa rodovia atravessa para que ela saia. A gente já comentou aqui também tem um trecho de rodovia, uma concessão que o governo do estado faria e que houve uma oposição muito forte de prefeitos da região e isso acabou travando o projeto, né? O próprio governo desistiu do projeto em função do desgaste político. E além de tudo isso, via litoral, exatamente. E além disso, tem todo o contexto desse ano específico, com todos os aspectos macroeconômicos, a guerra, o rescaldo de pandemia, impacto nos custos, a instabilidade. Tudo isso afeta muito tanto o interesse do privado quanto o ímpeto do poder público de tocar adiante e adotar todas as medidas para que o projeto efetivamente aconteça, né? Concordo. Sebastião, se você não tiver comentário, eu vou te passar a palavra justamente para você comentar sobre a revisão ordinária das garantias físicas das hidroelétricas. Quais são as novidades relevantes sobre o tema?
Obrigado, Felipe. O Ministério de Minas e Energia, em cumprimento do que estava disposto no Decreto 2655 de 1998, divulgou os resultados da consulta pública 123, que foi realizada no primeiro semestre deste ano, em relação às revisões ordinárias da garantia física da energia das usinas hidroelétricas despachadas de forma centralizada. Esse relatório que foi colocado agora a público resume um relatório circunstanciado e que resume todo o detalhamento da contextualização, metodologia, a configuração do sistema e as premissas que foram utilizadas para o cálculo da garantia física das usinas hidroelétricas. Paralelamente a colocar publicamente o resultado da consulta pública, como falei, 123, ele abre uma nova consulta, que é a consulta pública 132, e é na consulta pública onde se apresenta a minuta da portaria que traz os valores revistos das garantias físicas das usinas hidrelétricas. Essa garantia física terá vigência por 5 anos, desde o 1º de janeiro de 23 até o fim do 28. E nesta consulta pública que está agora aberta e que vai até o 29 de agosto, o Ministério disponibiliza entre os documentos dois documentos principais, que são a saída dos modelos computacionais Nuvei e Sweishi, que são utilizados para determinar o valor da garantia física, e uma nota técnica da EP que apresenta toda a metodologia de cálculo dos montantes da garantia física. Lembrando que a garantia física ela é utilizada com dois objetivos. Primeiro é estimar a quantidade máxima de energia que as plantas geradoras podem comercializar no sistema integrado, podem comercializar quando elas são despachadas de forma centralizada no sistema integrado nacional. E também a garantia física serve para definir a cota de participação desses geradores no mecanismo de realocação de energia, o conhecido como MRE. Então, ele é um tema sensível e é um tema bastante significativo porque define quanta é a energia que, de fato, podem comercializar as usinas hidroelétricas. E a parte essa da cota de participação no mecanismo de realocação, hay que lembrar, o mecanismo de realocação é uma espécie de condomínio, onde quienes participam do MRD podem trocar os excedentes e faltantes entre aquilo que era aquilo que é sua energia assegurada ou garantia física e aquilo que de fato produz, tá? Então, ele tem, mas prioritariamente o mais importante de este processo é a determinação da garantia física. Tá? Como que surgiu esta questão é um tema que ha sido bastante controverso historicamente, e o tema da determinação da garantia física, ele se remonta, como falamos, ao Decreto 2655 de 1998. Okay? Esse decreto definiu já que, entre outras coisas, que cada usina hidroelétrica lhe corresponderá a um determinado montante de energia assegurada, o que hoje é conhecido como garantia física. Esse montante será estabelecido pelo Ministério das Minas e Energia através de uma portaria, e esse montante, como falei, que é utilizado como valor teto que pode ser comercializado por cada uma das geradoras. Essa garantia física ou essa energia assegurada, ela é definida pelo Ministério, como falamos, através de uma série de premissas técnicas e metodológicas que tem por objetivo estimar qual seria de fato a energia que essa usina hidroelétrica irá poder gerar. No entanto, sempre isso é uma estimativa, ok? Então, o próprio decreto, na época, de 98, estabeleceu alguma flexibilidade, porque você não vai acertar através de um modelo matemático. Hay que lembrar que as garantias físicas são calculadas através de um modelo computacional, o Sweishi, e ela tem uma série de parâmetros.
Então, a melhor estimativa que se tem de quanto é que aquela usina poderia gerar, mas depois a geração de fato e na prática ela pode ser diferente em função não só das questões técnicas, sino também meteorológicas, tá? Então, o decreto já previu que para as usinas que participassem nesse mecanismo de realocação de energia, elas poderiam fazer essa troca, e o decreto previu que essa determinação da garantia física ela possa ser revisitada em revisões ordinárias de 5 em 5 anos ou em revisões extraordinárias. As revisões ordinárias da garantia física, que deveriam acontecer de 5 em 5 anos, têm como objetivo adequar o cálculo da garantia física de todas as usinas em decorrência da evolução do sistema como todo, de aprimoramentos no modelo computacional e da disponibilidade de dados e de novos parâmetros que possam ser aperfeiçoados ou que possam ser coletados ao longo do tempo. Já nas revisões extraordinárias, que poderiam acontecer a qualquer momento entre as ordinárias, o conjunto de fatos relevantes está disciplinado na portaria do Ministério, e dentro desses fatos relevantes que poderiam levar a uma revisão extraordinária, está alguns projetos ou alterações no projeto básico ou intervenções para modernização ou repotenciação das unidades geradoras. Okay? O cálculo da garantia física ele é feito uma competência da EPE. A metodologia e os critérios para definir, para calcular essa garantia física, eles são por regulação específica e em uma normativa do Ministério. Então, hoje há uma metodologia para o cálculo disso, tá? Então, o que está previsto é que desde 98 você vai ter uma garantia física para uma energia assegurada para cada gerador, que ele possa ser revisitado de 5 em 5 anos, podendo ter as revisões extraordinárias, mas para conferir segurança aos agentes, foi definido que a revisão da garantia física não pode implicar em uma redução superior aos 5% do valor da garantia física estabelecida na última revisão e é limitado a não reduzir mais de 10% do valor da garantia física original durante todo o período da outorga. Então, há um limitante quanto à redução da garantia física. No entanto, Sebastião, só para interromper. Esses limitantes são estabelecidos em vista de que, quando você mexe na garantia física, você termina mexendo na projeção de receitas que essas usinas têm. É por isso que há um limitante, é isso? Porque, a rigor, se você for imaginar do ponto de vista da realidade, né, conta, por exemplo, das mudanças climáticas, pode ser que usinas tenham uma queda relevante, né, do que elas conseguem produzir, né? Ou outras, pode ser que tenha até aumento, não sei, quer dizer, você não devia ter limites para isso, senão pelas consequências financeiras, é isso? Basicamente pelas consequências financeiras, ok? Porque a garantia física, ela não significa que a obrigatoriedade gera, tá? É o limite máximo para você comercializar. O ideal é que você consiga comercializar aquilo que é a expectativa de você poder gerar, dadas as condições meteorológicas e técnicas. Só que você teria se não houvesse um limite em particular para a redução, você poderia ter variações muito significativas com impacto financeiro muito grande, tá? Porque o que estamos falando é a redução da quantidade total de energia que você pode comercializar, tá? Ela não é um limite de receita, é um limite quantitativo, de volume. Tá? Então, por isso se falava, há uma expectativa que se para algumas se chega a reduzir a garantia física, se fala que agora o impacto desta consulta pública pode estar ali em jogo uns 2 bilhões de reais de redução para alguns grupos econômicos da quantidade de energia firme, tá? Que levaria a uma perda, basicamente, de 2 bilhões de reais anos por redução da garantia firme. Então, esse 5% a cada revisão e esse 10% na outorga tem um pouco esse objetivo. Só que não foi definido na época um limite de aumento da garantia, tá? E você o que faz quando roda novamente os modelos, alguns podem perder
energia assegurada ou garantia física e outros podem ganhar. Okay? E esse está sendo um dos principais, quizás, temas de debate. Então, só que mesmo que existe esta normativa, este decreto desde o 98, o fato é que historicamente houve muita dificuldade em implementar estas regras. Tá? O decreto de 98 teve muitas contradições, tanto até por uma própria portaria do Ministério na portaria do Ministério da 303, que foi em 2004. Em 2004 se estabeleceu que a garantia física das usinas hidroelétricas era a que estava vigorando na época e se falou que essa garantia se mantinha alterada até 2014, ou seja, por 10 anos. Portanto, essa própria portaria foi contrária ao próprio decreto que previa revisões ordinárias e quinquenais. E o fato foi que a primeira revisão ordinária que houve das garantias físicas aconteceu em 2017, quase 20 anos depois do decreto, tá? E essa garantia física foi estabelecida em 2017, que começou a vigorar no 1º de janeiro de 2018 e que vence agora o 1º de janeiro de 2023. E é por isso de esta nova revisão ordinária para estabelecer as garantias físicas de 23 a 28. Tá? E qual é o tema principal e em discussão aqui? É o que se chama o período crítico. Porque a garantia física ela é calculada, como falamos, com um modelo computacional que busca estimar qual é o despacho previsto dessas usinas ao longo do tempo e que depende da indisponibilidade programada, da não programada, e depende, em particular, das condições hidrológicas. E dentro do modelo entra o que se chama o período crítico hidrológico. Tá? Até aqui, o período crítico hidrológico sempre foi o período que está compreendido entre 1949 e 1956, que foram os períodos de maiores secas na história do Brasil. Tá? O que acontece? Se se atualizasse a série, incorporando os dados recentes, nós tivemos a maior estiagem da história agora em 2020 e 2021. Se se incorporasse esses dados do 2021, se altera bastante as garantias físicas e isso os beneficiados e os prejudicados são diferentes. E, em particular, as geradoras da região sul teriam um aumento da garantia, porém, as geradoras da região sudeste e nordeste teriam uma perda. Então, o posicionamento, digamos, dos agentes enquanto à alteração do período crítico é também em função dos impactos que isso tem nas garantias físicas. E ali qual é a questão principal? É que, e esta discussão até começou ano passado, quando foi a capitalização da Eletrobras, porque ali também, na capitalização da Eletrobras, havia que se redefiniu a garantia física das usinas da Eletrobras, que seria objeto do processo de capitalização. E a atualização, a incorporação do ano de 2019 na série não altera muito, mas sim a incorporação do 20 e 21 altera o período crítico. Só que qual é o problema? Os dados oficiais do ano hidrológico de 2020 serão só homologados em 21 e definidos, em 21 para poder ser utilizado em 22. E o ano hidrológico de 21 será homologado em 22 e só poderá ser utilizado em 23 ou 24. Então, quem defende aumentar a janela temporal para inserir o 20 e 21, que são anos de seca, há que esperar a homologação dos resultados, que só se dará para ser aplicado em 23. Então, a discussão está. Aqueles que defendem manter o período crítico como está, tá? Que vai basicamente entre 1949 e 56, é porque os dados dos últimos anos ainda não estão homologados. Tá? E quem defende a incorporação dos anos de 20 e 21 é porque ele representaria melhor um período crítico mais recente, mas os dados não estão homologados e haveria que adiar o processo de revisão. Então,
Mas tudo isto por trás estão também os impactos que isso tem na redefinição das energias asseguradas das geradoras. Então, esse é o tema que está colocado agora em consulta pública, o valor e o impacto que terá nela. Os números que estão colocados agora na consulta pública como valores da garantia são provisórios, porque ainda as geradoras têm que enviar algumas informações até o fim de mês de indisponibilidade programada e outras alterações, e tem que encaminhar também suas contribuições. Então, mas o fato é que, historicamente, a questão da definição das garantias físicas para as usinas hidroelétricas despachadas de forma centralizada sempre foi um tema controverso, sempre foi um tema sensível, tá? Pelo impacto econômico que isso traz e pelo fato de que, querendo ou não, tudo é fruto de uma estimação, tá? É fruto de um modelo econômico, de um modelo matemático, de uma série de parâmetros e de premissas. Bom, e isso é o que eu tinha para colocar, digamos, dentro das novidades da revisão ordinária das garantias físicas. Sebastião, muito obrigado. Eu agradeço a nossa audiência. Peço que vocês curtam o nosso canal no Spotify, no YouTube. Cliquem ali no sininho para receberem sempre as novidades. E uma boa semana a todos.